Oi, pessoal. Nós somos alunos da Estácio de Sá de São José, cursando Publicidade e Propaganda, e a gente está apresentando o nosso trabalho para vocês. Meu nome é Beatriz Ricardo. E o meu é Sérgio Pinheiro Júnior. A gente vai falar sobre o Movimento Negro de 1968. Martin Luther King. O movimento negro iniciou-se com Martin Luther King e foi um dos grandes representantes da luta contra a discriminação racial. Principal liderança do movimento negro não violento, Martin Luther King foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, em razão da luta pela igualdade racial. Martin Luther King morreu em 4 de abril de 1968, após ser baleado em um hotel na cidade de Memphis, local onde hoje é a sede do Museu Nacional de Direitos Civis. O assassino, James Ellroy, foi preso e condenado a 99 anos de prisão. Martin Luther King liderou a passeata em Washington, onde proferiu seu histórico discurso para 200 mil pessoas. Na ocasião, o líder negro afirmava: "I have a dream", eu tenho um sonho. 1929 a 1968. Durante esse discurso, realizado no racista estado Alabama, ele dizia sonhar como o dia em que crianças negras e brancas dariam as mãos e viveria como irmãos. Entre as conquistas dos negros, na época, destacava-se a Lei de Direito do Voto, de 1965, a qual extinguia o uso de exames que tentavam impedi-los de votar. A contracultura. A questão da contracultura, surgida lá nos Estados Unidos, reuniu entre os jovens da geração dos anos 60 um movimento que ganhou força no sentido de contestar o caráter cultural e social do modelo da vida do estadunidense, certo? O objetivo principal era transgredir os valores que padronizavam a sociedade. Isso significa um rompimento que buscava ampliar os limites, encontrar novas possibilidades, não tratar-se de um movimento tão simples, destruição do que existia, mas uma proposta nova de organização social. Aqueles jovens criaram uma onda política cultural que confrontava o controle social com uma postura que respeitava a liberdade individual e não o preconceito. Argumentavam contra a guerra, a fabricação de armas, defendiam o uso de entorpecentes, procuravam uma alimentação vegetariana. Em suas ações e ideias pretendiam não prejudicar o próximo. Dentro de todas essas manifestações, iniciaremos com a questão dos direitos civis nos Estados Unidos. O movimento dos direitos civis espalhou-se pelos diversos continentes e procurava garantir a igualdade das pessoas, independente da religião, etnia ou cor da pele. Um bom exemplo desse período foi o Free Speech Movement, criado pelos estudantes da Universidade da Califórnia em Berkeley. Eles protestavam pelo direito da liberdade de expressão contra a repressão da administração da universidade. O movimento negro nos Estados Unidos influenciou a onda de protestos na década de 60. A luta essencialmente era por direitos políticos, sociais e econômicos, mas resultavam numa revolução cultural. Cansados da violência policial, da discriminação nas escolas, no emprego e no atendimento dos serviços públicos, milhares de jovens reuniam-se para confrontar os alicerces da sociedade estadunidense. Panteras Negras. Com a morte do passista, o movimento negro ganhou força e se acirraram os conflitos raciais nos Estados Unidos. Um grupo conhecido como o Partido Panteras Negras, fundado em 1966, já contava com mais de 5.000 membros no mesmo ano da morte de Luther King. Esse salto na organização política social dentro do movimento negro impulsionou a conscientização de milhares de jovens e trabalhadores. Mas os Panteras Negras foram ainda mais além.
criaram centros médicos, educacionais e forneceram alimentação para as crianças desamparadas. Os 10 pontos programáticos do partido direcionavam uma ação direta para a luta contra as mazelas provocadas pela elite branca norte-americana. Os militantes negros empenhavam-se cada vez mais na busca dos direitos civis. Lutavam por emprego, melhores condições de trabalho, assistência médica, educação igualitária, libertação de prisioneiros, mudanças radicais no sistema judicial e também pela não convocação para a Guerra do Vietnã. Um dos principais membros do Partido das Panteras Negras declarou publicamente o que sentiu após a morte de Luther King. O seu discurso, Stokely Carmichael, sintonizou a revolta vivenciada na época. Agora que levavam o Dr. King, está na hora de acabar com essa merda. Não a violência. A postura obtida do grupo levou o FBI a considerá-los uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. As principais lideranças do movimento foram presas, torturadas, mortas ainda, obrigadas a se exilar. Mais um caso que chamava a atenção da opinião pública há mais de 20 anos é o da prisão condenado à cadeira elétrica de Mumia Abu Jamal. Ele foi preso supostamente por ter assassinado um policial que espancava seu irmão em março de 2008. A sentença converteu-se em prisão perpétua, sendo-lhe concedido um novo julgamento. Olimpíadas. Durante as Olimpíadas do México, em outubro de 1968, os atletas Tommy Schmidt e John Carlos, ao ficarem em primeiro e terceiro lugar, respectivamente, durante a prova do atletismo, mostraram ao mundo a força e o orgulho do poder negro. Quando subiram ao pódio, os desportistas ergueram os braços de punhos fechados em sinal de protesto. O Comitê Olímpico Internacional expulsou os atletas norte-americanos dos Jogos, mas não foi o suficiente para impedir que a história de luta em busca de igualdade racial atingisse a mente de milhões de afrodescendentes de todo o mundo. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de pele. Martin Luther King. O boicote de 382 dias. Um dos líderes do movimento conhecido mundialmente é Martin Luther King, pastor protestante nascido em Atlanta em janeiro de 1929. Influenciados pelas ideias de Montgomery, organizava protestos não violentos como o da cidade de Montgomery. Essa ação política tinha como objetivo atingir o sistema de transporte público que mantinha a segregação racial entre os usuários do sistema. Os lugares na parte dianteira dos ônibus eram de uso exclusivo das pessoas da cor branca e os do fundo destinavam-se aos negros. Caso não houvesse mais assentos vazios e um branco estivesse no ônibus, alguma pessoa negra deveria ceder seu assento para um branco sentar. Em dezembro de 1955, a costureira Rosa Parks sentou num dos bancos do ônibus que era reservado para as pessoas negras. Rosa recusou-se a ceder seu assento quando o motorista do ônibus ordenou que os passageiros negros mudassem de assentos para liberar espaço para um homem branco que acabara de entrar no ônibus. Ela foi presa, julgada, culpada e teve que pagar uma multa. Esse fato resultou no boicote de 1 ano por causa de sérios problemas financeiros para o sistema de transporte público do município de Tulsa, no Alabama. Luther King também foi preso durante o período do boicote e, na ocasião, dizia estar orgulhoso por ter sido preso por se unir por seu povo contra a injustiça em um protesto não violento. O boicote no transporte coletivo durou 382 dias, período em que Luther King ficou preso, tendo sua casa como alvo de bombas, sendo submetido a abusos pessoais. O resultado foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, 1956, de que a segregação racial em locais públicos nos Estados Unidos era ilegal. Era uma vitória do movimento negro na conquista de direitos civis.
Após o boicote de 382 dias, Martin Luther King tornou-se ser uma liderança nacional no movimento negro nos Estados Unidos. Em 1957, foi eleito presidente da Conferência dos Líderes Cristãos do Sul. Luther King aliava em sua prática política ideias cristãs de igualdade com a tática de desobediência civil e da não violência de Gandhi. Apoiou inúmeras greves lutas estudantis entre 1957 e 1968. Chegou nesse período a rodar cerca de 6 milhões de milhas, proferindo inúmeros discursos. Foi preso mais de 20 vezes, escreveu 5 livros e inúmeros artigos. As ações lideradas por Luther King resultaram ainda no direito de voto aos negros no Alabama. Protestos massivos foram realizados no Alabama e em Washington, onde cerca de 250 mil pessoas se manifestaram pacificamente, quando Luther King proferiu seu famoso discurso. Em 1968, durante o apoio a uma greve dos trabalhadores da limpeza pública na cidade de Memphis, no Tennessee, Martin Luther foi assassinado quando estava na sacada de um motel. Apesar das vitórias alcançadas, o assassinato de Luther King demonstrou que havia ainda muito caminho a trilhar na luta pela igualdade social entre brancos e negros nos Estados Unidos e no mundo. E foi isso aí, pessoal. Esse foi o nosso trabalho sobre o movimento negro de 1968. Sobre Martin Luther King. E agora fiquem com as nossas fontes que a gente pesquisou todo esse nosso trabalho maravilhoso. Valeu!